Alô? Oi, gente. Boa tarde. Você vai ser pouco mais privilegiado, porque temos outra atividade do fórum da... Pode colocar aqui o fórum, por favor? Do fórum sobre o marco regulatório da inteligência artificial. Já tivemos outras atividades hoje, está terminando uma lá no palco principal, e eu acho que muita gente, quando termine, ela vai vir para aqui. E então, hoje vamos ter o painel que é inteligência artificial e a competitividade. Vamos ter multinacionais como a chinesa Tencent, vamos ter personal do governo, vamos ter personal de vários pontos de vista para que eles expressem qual é o ponto de vista deles. Quem vai coordenar todo isso é Víctor Vicente, que eu convido aqui. Ele é coordenador de um programa bio da Unicam. Falei bem? Isso, que bom. Eu vou deixar com ele para fazer a introdução. É importante que vocês também participem em aiaquequeremos.com.br, na consulta pública. Aí vocês vão colocar, porque é importante. A função da Campus Party é acercar a sociedade civil à discussão do marco regulatório. Então, é importante a participação de vocês, porque isso é o que nós vamos tirar depois como conclusão para mandar para o Parlamento, para o Poder Executivo, o Poder Judiciário, e para que tenham em conta a opinião da sociedade civil, que é depois a destinatária de todo, mas é a que menos participa. Então, por isso é importante. O fórum, são 18 fóruns em 3 anos, em 10 estados, que nós vamos ir fazendo para ir dando transparência e velocidade ao processo de regulamentação da IA, ok? Deixo com vocês, bom painel. Obrigado. Alô, alô? Foi? Maravilha. Vocês me escutam bem ou tá baixo? Acho que tá baixo ainda. Alô? Melhorou? Melhorou? Como? Falar aumenta. Pode aumentar mais. Oi, oi. Bom? Legal. Maravilha. Olha, pessoal, obrigado pela presença de vocês aqui. Quero agradecer também a quem está assistindo pelo streaming. Esse é o último painel aqui desse palco discutindo regulação de IA. E a ideia é a gente introduzir um debate sobre competição e regulação. A gente sabe que no Brasil esse é um debate que está muito quente, principalmente nesse semestre. E a gente trouxe hoje aqui para o painel diferentes representantes do poder público, do setor privado, para discutir isso com a gente. Antes de dar um panorama aqui do que a gente vai discutir, eu já queria chamar os participantes para o palco, na ordem aqui da lista que eu recebi. Então, quero começar com o Vitor Fernandes, que é conselheiro do CAD. Obrigado. Tom Petreca, da Tencent. Ele é o líder de estratégia da Tencent Global. Daniel Bozon, do MCTI. E o Fraide Salles, da Casa Civil. Será que eu consigo sentar nessa? Que daí... Valeu. Legal, pessoal. A ideia aqui, e aí eu vou ler um pouco do que a gente pensou para esse painel, é explorar como a inteligência artificial está remodelando o cenário competitivo em várias indústrias, enfatizando a necessidade de uma regulamentação que não apenas proteja os direitos fundamentais dos usuários, mas também promova um ambiente competitivo e inovador. Nesse debate, a gente tem aqui os presentes que vão discutir como o Brasil pode aproveitar as oportunidades oferecidas pela IA para melhorar a nossa posição no mercado global, ao mesmo tempo em que se adequa a um quadro regulatório que garanta práticas justas e sustentáveis. Daí, pessoal, para a gente começar a discutir isso, eu acho que valeria a gente ter uma abertura de cada um de vocês, coisa de 3 minutinhos, falando, se apresentando, né, tanto para os presentes aqui quanto para quem está assistindo no online,
e explicando como a entidade de vocês se conecta, está envolvida no debate sobre governança de IA no Brasil. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Freide, eu sou secretário executivo da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo. De uma forma bem ampla, né, bem simples, né, a gente pode dizer que existem alguns atores ou grupos de atores envolvidos nesse cenário. Então a gente tem as empresas, né, que estão desenvolvendo não só software como hardware, utilizando inteligência artificial. Tá? Estou falando hardware porque a gente tem robôs, né, e hoje diversos equipamentos que utilizam inteligência artificial. Até IoTs, né, a gente está sempre olhando o robô, mas tem diversos IoTs que utilizam inteligência artificial. A gente tem do outro lado, nós temos a pesquisa, né, aplicada, e isso tem a academia, né, e a gente tem o governo trabalhando, sendo o grande intermediador e um grande motivador desse papel, desse cenário completo. Ou seja, nós temos dois grandes papéis para o governo, tanto a parte de promover a inovação, né, então fornecer e proporcionar esse ambiente saudável de competitividade, né, de desenvolvimento, tanto na indústria, empresas, quanto na parte do acadêmico, e também como o limitador, né, quem vai traçar as balizas para que essa competição seja saudável. Tá? E esse é o papel do governo. Tá? Um grande detalhe, mas eu acho que a gente pode deixar para os nossos debates, é justamente qual é esse papel, esse ajuste fino do governo nesse cenário. Tá bom? Então, eu acho que essa é a minha contribuição. A gente pode continuar. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Daniel Bozon, eu sou coordenador numa Secretaria de Transformação Digital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Transformação digital inclui mais coisas além de IA, mas IA tomou conta do nosso trabalho lá. Principalmente em 3 linhas. A gente tem uma que é a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. A gente precisa pensar na inteligência artificial para além do código, né? A gente precisa de infraestrutura, precisa de pessoas, precisa de a discussão ética, né? As normas, capacitação, questão de segurança cibernética. Então, assim, envolve uma série de questões que ninguém sozinho vai dar conta de entender de tudo. Em março, o presidente pediu um plano de inteligência artificial, que a gente chama de PBIA, que a gente está trabalhando nele para ser lançado no final de julho, na Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que são projetos que estão sendo desenvolvidos nos diferentes ministérios, projetos mais concretos, que vai ter um impacto mais imediato, um impacto de mais relevância ao longo do tempo. Então, isso aqui é uma parte de fomento, de incentivar o desenvolvimento aqui. A outra questão é o G20. O Brasil assumiu a presidência do G20 em novembro do ano passado. Ele está com a presidência agora. Um dos tópicos prioritários do grupo de economia digital é inteligência artificial. Então, essa cooperação com vários, multilateral, com os países, ou cooperações bilaterais, é extremamente importante para a gente ser competitivo e melhorar a nossa capacidade de produzir e utilizar a inteligência artificial no Brasil. E a outra é a questão da regulação. A discussão está muito no Congresso, mas a Casa Civil chamou, a gente teve várias reuniões com os diferentes ministérios para colocar o nosso posicionamento em relação ao projeto de lei, que eu acho que houve uma melhoria grande, ainda tem muito debate pela frente, eu acho que esse ano não vai sair uma lei, mas é extremamente importante para a gente ter um ambiente de negócios favorável ao desenvolvimento. Então, assim, em linhas gerais, a gente está trabalhando principalmente com isso. Bom, boa tarde a todos. Obrigado. Meu nome é Vitor Fernandes.
Queria começar agradecendo a Campus Party pelo convite. Eu sou conselheiro do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E o CAD, junto com a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, compõe o que no Brasil a gente chama do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. E o CAD tem participado bastante dessas discussões sobre IA, exercendo dois papéis que o CAD possui do ponto de vista legal. O primeiro é um papel de advocacia da concorrência, ou seja, o CAD, principalmente em conjunto com a SEAI, atua para garantir melhores práticas concorrenciais no Brasil. Isso considerando tanto os debates setoriais no plano legislativo, como também com essa atuação perante outros órgãos públicos, perante o Congresso Nacional, perante o Poder Executivo, dando opiniões sobre como políticas públicas podem ser formatadas para melhorar a competitividade. E, paralelamente, o CAD também atua como autoridade da concorrência, coibindo, reprimindo práticas abusivas e práticas anticompetitivas por parte de empresas em todos os setores. E nessa discussão de IA, o CAD tem preocupações e tem dado bastante atenção a esse tema nas duas frentes, né? Da perspectiva de advocacia da concorrência, o CAD enviou uma contribuição ao projeto de lei 2338, de relatoria do senador Eduardo Gomes, e tem acompanhado de forma muito próxima essa discussão, justamente com o objetivo de entender que essa regulação de IA tem que ser compatibilizada também com incentivos à competitividade, incentivos à inovação. E também do ponto de vista de autoridade da concorrência, existe hoje ao redor do mundo inteiro várias investigações em curso e várias preocupações relacionadas à cadeia de valor de inteligência artificial, em especial no desenvolvimento de modelos fundacionais. E o CAD também está atento a toda essa discussão, mas acho que a gente pode destrinchar esses pontos ao longo aqui da nossa conversa. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Tom Petreca. Eu sou o líder hoje de tecnologia e estratégia da Tencent aqui no Brasil. Já começamos nossas operações já fazem quase 3 anos. A Tencent é a maior empresa hoje, né, de games do mundo, de social media do mundo, de pagamentos do mundo. É uma empresa chinesa com grande influência ali no continente asiático. E agora no Brasil, eu acho que eu estou aqui para representar um pouco das empresas também, né, o lado comercial, enterprise, representando, né, não só um desenvolvedor de soluções, mas também um dos grandes contribuintes, né, como gerador de informação e de tecnologia global. Né? Hoje a Tencent ela é uma das maiores empresas não só de patentes, mas também de desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial. Então, e de hardware também, Fried. Então, muito bem colocado, né? Não só na área do desenvolvimento lógico, de código, mas também de hardware também. Então, acho que a minha contribuição aqui é contar um pouquinho de como a estratégia, principalmente de uma empresa global, como que ela se posiciona, né, nesse meio onde o Brasil também está aprendendo a trabalhar com tecnologia de inteligência artificial, como que a gente pode, de alguma forma, aprender com os mercados internacionais e como que a gente pode, de alguma forma, também localizar os nossos produtos e serviços aqui para o Brasil, considerando que é uma cultura totalmente diferente, é um país que consome muita tecnologia, tem muita demanda, né, para inovação. Então, acho que a minha contribuição aqui é contar um pouquinho da nossa experiência e, de alguma forma, contribuir também para o sucesso, né, dessas regulamentações que estão por vir. Como? Dando também nossa opinião, fornecendo também nossas experiências e também tecnologia para todo cidadão brasileiro. Maravilha. Esse segundo microfone fica com vocês. Eu queria, pessoal, começar o papo, acho que posicionando um pouco o debate num nível mais macro, e aí depois a gente vai descascando uma série de camadas que a gente precisa na conversa. Acho que o primeiro ponto assim, de partida é que para pensar em IA não tem como pensar só nacionalmente. A gente tem que olhar para o cenário geopolítico, entender essa dimensão de cooperação transfronteiriça e assim por diante. Quando a gente olha para os regramentos que têm surgido por aí,
a gente tem um modelo um pouco esquemático, que é Estados Unidos e China enquanto desenvolvedores de tecnologia, Europa enquanto reguladora. Mas se a gente olha mais a fundo, a gente vai ver que nos Estados Unidos a gente já tem uma ordem executiva que tem poder de lei sobre segurança, principalmente sobre segurança, né? Na China a gente tem uma série de regulações sobre, por exemplo, algoritmos de recomendação e assim por diante, que se tornaram um modelo em alguma medida referência para discussões que acontecem na Europa, no próprio Brasil. E a gente tem a Europa, que tem o AI Act, que vem inspirando muito o debate, inclusive brasileiro, no modelo de gestão de riscos. Quando a gente olha para esse panorama geral, e aí um pouco a pergunta provocativa que eu queria fazer para a gente iniciar o papo, é onde que o Brasil se encontra hoje nesse debate. Aqui a gente pode falar numa perspectiva de regulações e você talvez numa perspectiva de mercado, enfim, como você preferir. E quais são as nossas vocações para o futuro? O que o Brasil tem de diferencial competitivo, de vocação, para a gente influenciar o debate não só aqui no Brasil, mas fora. E aí eu acho que a gente pode seguir a mesma ordem de respostas. Bom, vamos lá, com relação à regulação, a gente começou primeiro, assim, eu vejo a regulação em 4 níveis, tá? Um é o que a gente está atualmente, sem lei regulando, o que, como ainda não se expandiu tanto assim, está se expandindo rápido a inteligência artificial, mas não se expandiu tanto, então está no momento de maturação do debate. Beleza. O segundo ponto seria ter uma norma principiológica, que foi o 2120, que em tese seguiria mais Estados Unidos, Inglaterra, que dá diretrizes para os órgãos reguladores setoriais e outros regularem. O terceiro, que eu acho que é o 2338, que está nessa versão atual, que pega princípios, mas também cria um sistema de governança, cria uma autoridade, cria sanções, que a gente está mais nesse nível agora. E tem a primeira versão do PL 2338, que eu acho que estava muito inspirado no AI Act da Europa. E aí eu acho que então a gente caminhou agora para o meio termo. O senador Eduardo Gomes falou assim, ó, vamos sair um pouco de ser tão europeu e pegar algumas diretrizes dos Estados Unidos, da Inglaterra, porque estava muito burocrático. Então, eu acho que a gente nem vai caminhar para alguma coisa tão... deixa os órgãos setoriais regularem, sozinhos, sem princípios, nem vai ficar um negócio tão burocrático. Eu acho que a gente está numa linha aqui mais ou menos intermediária, com uma tendência de tirar certas obrigações. E aí o que vai acontecer no mundo político, ninguém sabe. Assim, vai muito da questão realmente da força política, né? Mas assim, a gente precisa efetivamente não só resolver alguns problemas da IA, mas também a gente precisa ter um nível de desenvolvimento muito grande. E aí, assim, a gente precisa realmente se inspirar em outros países, seja Estados Unidos, Europa, a China, que também ela está se desenvolvendo muito rápido, não é à toa, e levar não só a questão da questão da regulação, mas todas essas outras questões que precisa para a gente ter um desenvolvimento grande, que é mão de obra, capacidade computacional, etc, etc, etc. Eu acho que o Daniel colocou muito bem a discussão. O que me parece hoje é que a gente teria aí um pouco esses 3 modelos, como o Vitor falou, né? Um modelo talvez arquétipo, né? Americano, um chinês e um europeu. E eu acho que o 2338 está tentando fazer é tomar talvez a experiência do AI Act europeu como base, mas trazendo algumas adaptações necessárias, né? Então, isso tanto do ponto de vista de substância, da parte material, quanto do ponto de vista do arranjo institucional, né? Do ponto de vista material, por exemplo, a categorização de riscos
do 2338 é muito mais simples e talvez até um pouco mais fácil de compreender do que a do AI Act europeu, por exemplo. A gente só tem 2 categorias em vez de 4, enfim. E a forma como essas exceções se operacionalizam são talvez até mais simples de entender. Agora, o que eu acho que é o grande desafio brasileiro, de um modo geral, em políticas digitais, não só na discussão de IA, é entender como compatibilizar a experiência reguladora europeia com uma experiência brasileira de arranjos institucionais que é muito diferente, né? Então, em todos esses debates de política digital, como já passamos pelo 2360, agora com o PLGA, sempre surge no final uma discussão que é quem vai ser o regulador e como isso vai ser regulado. E essa é uma discussão muito esquisita, muito estranha, porque do ponto de vista europeu, você tem um regulador transversal, você tem a Comissão Europeia, né, que vai fazer todas essas políticas, vai harmonizar elas de alguma maneira, né? Então você vai aplicar a lei de proteção de dados, lei de mercados digitais, né, o DMA, o GSA, a lei de serviços digitais, o AIX, e tudo isso vai ser de certa maneira resolvido no âmbito de um regulador transsetorial. Como trazer isso para o Brasil? E aí eu acho que a solução que se caminhou no 2338 é uma solução muito sofisticada, né, de pensar, vamos sair desse debate sobre quem é o regulador para um debate de arranjo institucional de regulação por meio de um sistema, né, privilegiando as autoridades setoriais, privilegiando a autoridade de defesa da concorrência, mas ao mesmo tempo tendo uma autoridade de coordenação, né, dentro desse arranjo. Então acho que esse é um pouco o que a gente está caminhando no Brasil. Maravilha. Eu queria só botar um ponto, acho que vocês dois foram extremamente precisos, né, nessa leitura da geopolítica, né? Eu só queria botar complementar, que é uma visão aqui. A Europa, ela é um grande bloco composta por, se eu não me engano, 39 países, né, independentes, mas que eles se organizaram de alguma forma onde esses países independentes tem essa coordenação. Isso tem uma explicação geopolítica, né? Cada um dos países ele é forte, mas ao mesmo tempo ele é interdependente dos outros, tá? Isso muda, só por isso já muda o arranjo jurídico da lei, tá? Os Estados Unidos é um país muito grande, muito forte, que sempre pensou sozinho. E ao mesmo tempo a China. A China é um império que tem mais de 2000 anos. A gente não pode falar da China hoje, né? A China que tem 30 anos, 40 anos após a abertura econômica. Não, a gente tem que pensar um país culturalmente forte, um império há mais de 2.500 anos aproximadamente. Então, isso são modelos diferentes, são mentalidades diferentes e formas diferentes até de escrever. Dito isso, especificamente o modelo da 2338, ele traz uma questão interessante. Ele cria direitos, isso eu acho extremamente importante, porque ele explicita onde está o problema e onde vai o direito do cidadão, ou seja, ele amplia aquilo que já está na Constituição. É muito interessante, ele traduz os direitos que o cidadão vai ter. Existe uma preocupação com a IA ética e com a segurança. Eu acho que as duas grandes áreas, que é a nossa preocupação. Mas o que me preocupa foi porque o arranjo de governança do ponto de vista governamental, ele parece interessante. Mas do ponto de vista para as empresas, e aí depois eu gostaria que ele dissesse qual é a visão das empresas, me parece um pouco burocrático. O que eu quero dizer burocrático? Ele traz uma energia que precisará ser gasta para se desenvolver. E aí eu pergunto, e as pequenas empresas e as startups, como é que elas se inserem nisso? Porque às vezes eu tenho uma empresa de 2 pessoas, aí a pessoa ela leva 50% do tempo codificando e 50% do tempo escrevendo tudo aquilo que ela precisa escrever para estar de acordo com a lei. Então, como é que vai ser esse arranjo? Qual é o impacto disso nas empresas? O que a gente pensa aqui no governo do Estado de São Paulo? A gente pensa que são necessárias algumas travas,
mas que a gente não pode desconsiderar que eu preciso dar um ambiente competitivo. Por quê? Qual é a nossa preocupação? Se o ambiente competitivo for muito cerceador, para quem é um investidor de fora, ele vai dizer, poxa, para que eu vou investir no Brasil? Eu levo minha empresa para a China. O que eu estou falando aqui é fruto também de diálogos que eu já tive com empresários que estão saindo daqui do Brasil e indo desenvolver na China. Vai falar, mas por quê? A China é comunista, a China tem... Mas eles estão oferecendo um ambiente de desenvolvimento melhor do que no Brasil. Tá? Então, aí vem a pergunta, o modelo europeu é o melhor para o Brasil? Eu queria só trazer uma experiência. Durante 4 anos da minha vida, eu participei de um desenvolvimento de um sistema onde nós adotamos um modelo europeu. E o modelo europeu ele era ótimo, ele previa a participação de 27 países, tá? E nesses 27 países só se definiu uma coisa, o banco de dados e a troca, era o modelo do banco de dados e o modelo de troca entre os bancos de dados, onde cada país regulava a sua parte. Por que eles chegaram a esse modelo? Porque era o único modelo que conseguia abarcar toda a complexidade. Então, ora, se eles naquela época, isso eu estou falando de 2006, tá? Já tinham um modelo de desenvolvimento, claro, que tinha suas especificidades. Mas eu sempre questiono qual é o modelo adequado, qual é o equilíbrio entre dar as travas para que realmente não tenha o uso inadequado dos dados. E aí eu ressalto a ANPD, tá? Agência Nacional de Proteção de Dados, porque hoje ela já faz esse papel. Ora, será que nós não poderíamos reforçar ou melhorar a ANPD para que ela também ficasse com esse papel, né? Tivesse um papel maior ou que ela regulamentasse, tá? Essa parte? Será que não poderia o modelo caminhar para alguma coisa dessa? Será que o modelo, por exemplo, vale a pena a gente colocar na lei? E aí eu trago uma experiência da Anatel. Em 1996, houve a Lei Geral de Telecomunicações que regulamentou e permitiu toda a privatização do sistema de telecom. Nessa privatização foram colocadas obrigações, e aí quem é da Anatel sabe, para o serviço público fixo, que era o famoso orelhão. Tá? Então tinha um quantitativo de orelhões. 20 anos depois, ninguém mais usa orelhão, mas a obrigação estava lá. Então, a minha preocupação é qual é o limite, quais são as travas que podem ser jurídicas, mas que não impactem no entrave tecnológico, ou seja, no entrave procedimental que traga um desestímulo à indústria, um desestímulo às startups, um desestímulo às pequenas empresas que começam a codificar. Se vocês pegarem uma grande empresa chamada Módulo, que trabalha de sistema de informação, é uma multinacional brasileira, nascida no Brasil, dentro da UFRJ, entre 4 alunos. Hoje, a Módulo, se a gente aplicasse como essa legislação, talvez ela não existisse. Perfeito. Tá bom? Então é só um questionamento e uma provocação. Maravilha. Queria passar a palavra para o Tom comentar também. E aí, Tom, acho que seria legal já falar um pouco sobre a visão da Tencent para o mercado nacional. Você citou que, historicamente, a gente tem essa visão de que o Brasil é um país muito consumidor de tecnologia e pouco desenvolvedor. Como vocês analisam isso e quais tipos de investimento vocês têm feito e percebido a importância de fazer olhando para o Brasil? Legal. É muito interessante essa discussão, porque eu moro já fazem 13 anos. Então eu moro num país, trabalho para a chinesa e sou brasileiro. Então eu tenho um contexto muito interessante, principalmente dessas visões geopolíticas, né? Que acaba acontecendo de você trabalhar basicamente em 3 pilares que são completamente diferentes com o outro, né? A parte interessante é que o Brasil,
para ambos os lados, eles são bem vistos. Nós somos um país maravilhoso, somos o legal, né? Por quê? Nós somos um país com grande quantidade de consumo, né? De tudo. Nós somos um país, o quinto maior país, né, do mundo. Então, para as grandes empresas de desenvolvimento de tecnologia, o país o Brasil realmente é um país perfeito para você poder, no bom sentido, né, desenvolver suas tecnologias, né? Então, é um país totalmente aberto a consumir novas tecnologias, né? Então, eu trabalhei já para empresas americanas, trabalhei para empresas brasileiras e chinesas. As três tinham o mesmo objetivo, né, que é poder desenvolver suas tecnologias e trazer ela para o Brasil e poder desenvolver isso aqui dentro. Então, hoje, a Tencent, como eu falei para vocês, é uma das maiores empresas desenvolvedoras de tecnologias de inteligência artificial. Desde 2015, quando talvez o mundo ainda não chamava de inteligência artificial, já existia desenvolvimento ali interno, né? E eu acho que o grande impulsionador dessa, não só para a empresa, para a Tencent que eu represento hoje, mas para a empresa global que tem esse âmbito, é realmente a parte, né, de educação. Então, eles investem muito em gerar educação para poder essa educação transformar ali em grandes produtos, em grandes desenvolvimentos de tecnologia. Então, infelizmente, talvez é uma deficiência que nós temos, é a falta da mão de obra especializada a nível de escalar. Hoje nós, né, eu até conheci a sede de uma das grandes fabricantes de carro elétrico, na própria China mesmo. Eles tinham mais PhDs dentro do seu quadro de funcionários do que o Brasil tem a nível nacional de todas as áreas. Então, como nós podemos competir com o avanço tecnológico nesse nível, né? Porém, como eu falei para vocês, hoje o Brasil ele tem se tornado um celeiro muito grande para as grandes empresas, porque nós somos um país neutro. Então, nessa discussão geopolítica, o Brasil é um país neutro. E eu espero que nós se tornamos também neutros nessa regulamentação também da IA. Eu acho que nós temos uma grande voz agora com o G20. Nós temos também um grande potencial de se tornar um celeiro global de tecnologia, não só de um lado, só do outro e da Europa, mas global. Nós temos isso com empresas americanas, europeias e chinesas. Então, eu acho que o ponto hoje, o que a gente traz para o Brasil é a competitividade, né? É uma empresa hoje que nós trouxemos para o Brasil desenvolvimento técnico, nós investimos no Brasil, contratamos no Brasil, eu sou o grande exemplo disso, né? Então, é diferente de trazer a mão de obra e explorar isso. Então, acho que as empresas elas enxergaram que no Brasil ela tem esse potencial de você poder construir aqui um campus que ele pode ser tanto usado para desenvolver suas próprias tecnologias a nível comercial, né, você poder comercializar, mas também dar oportunidade para os brasileiros consumirem isso e gerar emprego, que acho que é um dos principais métricas, né, que a gente tem no governo brasileiro hoje. Gerar empregos e empregos com capacidade técnica alta. Então, só um pouquinho aí né, não é a opinião da Tencent, tá? Essa é a minha opinião também, então, para deixar claro. Legal, maravilha. E acho que um ponto muito importante no debate sobre regulação e tecnologia é a questão de um suposto trade-off entre garantia de direitos fundamentais e competitividade e inovação. A gente viu isso acontecer historicamente no Brasil com outros projetos de lei. Isso voltou agora com o 2338. Né? A gente tem um debate muito grande sobre em que medida as restrições do projeto de lei podem impactar negativamente a inovação, a competitividade. O projeto ele é bastante simples nesse sentido. Né? Ele tem uma categoria de riscos inaceitáveis e uma categoria de riscos altos que demanda uma série uma estrutura de governança da empresa para garantir transparência e prestação de contas. Então, um modelo de restrição e garantia de direitos fundamentais no projeto de lei é simples. Como vocês veem, essa discussão sobre esse suposto trade-off, e aí mais importante do que isso e olhando para o futuro,
de quais outras formas uma regulação ela pode garantir competitividade e inovação no campo de IA. Para além dessa discussão de trade-off, quais são os mecanismos ou quais características uma regulação tem que ter para viabilizar competitividade e inovação? Só aproveitar aqui que eu já estou com o microfone e rapidamente dar minha opinião. Eu acho que o grande trade-off é você não engessar uma regulamentação que pode, de alguma forma, bloquear o avanço tecnológico. E nós sabemos que, historicamente, a tecnologia avança muito mais rápido que, possivelmente, as nossas leis são implementadas. Então, eu acho que essa é realmente a grande dificuldade nesse momento. É você poder documentar algo que ninguém nem sabe ainda, o grande potencial que isso pode ter, né, acho que no impacto de cada um dos cidadãos aqui do Brasil, no uso da tecnologia, tanto para uso pessoal quanto para uso comercial também. Então, acho que essa é uma linha aí muito difícil para os meus amigos aqui achar esse meio termo. Acho que é uma excelente pergunta, excelente ponderação. Acho que do ponto de vista econômico e um pouco o olhar da defesa da concorrência, esse trade-off entre inovação e regulação, vamos colocar dessa maneira, ele acaba sendo muito mais nuançado e sofisticado do que parece. Não necessariamente ter menos regulação gera mais inovação e não necessariamente mais regulação gera menos inovação. E a gente olha algumas experiências, né, e como esse debate realmente ele é nuançado e complexo. Por exemplo, hoje ao redor do mundo a gente tem uma discussão muito forte na discussão sobre regulação concorrencial de mercados digitais, né? Na União Europeia, a partir desse ano, começou a ser aplicado de forma mais efetiva a lei de mercados digitais, né, o Digital Markets Act. Aqui no Brasil a gente está tendo uma discussão super intensa, o CAD tem se posicionado pela necessidade de uma lei de regulação concorrencial brasileira para mercados digitais. E essas leis, né, de mercados digitais, por exemplo, no mundo, elas focam na atribuição de obrigações a um conjunto muito pequeno de grandes atores, né, que são chamados gatekeepers, 4 ou 5 empresas, e colocam obrigações para essas empresas. Esse tipo de regulação, por exemplo, ele é extremamente necessário para a inovação, porque senão você vai tornar alguns agentes econômicos independentes, complementadores, que atuam ao redor de grandes ecossistemas digitais, estarão cada vez mais sendo explorados por agentes que organizam, né, que orquestram esses ecossistemas digitais. Esse é o objetivo, por exemplo, da regulação de mercados digitais. Quando a gente está falando de IA, onde é que está a grande dificuldade? É que IA é uma tecnologia de propósito genérico. Você pode usar IA virtualmente para tudo, para todos os setores, para todas as atividades econômicas, desde o varejo até o desenvolvimento de modelos fundacionais extremamente complexos, tudo isso é IA, né? E aí que a gente tem uma regulação que tem que ser, pela sua própria natureza, transversal, porque a tecnologia é transversal. E aqui é onde se torna muito mais complexo, porque a gente não está falando da regulação de um setor econômico, a gente está falando da regulação de uma tecnologia, né? É algo muito mais difícil. E o que o CAD tem defendido, esse foi inclusive o principal ponto da contribuição que o CAD fez ao PL 2338, é que a gente precisa criar para pequenas e médias empresas, para startups, uma espécie de ambiente de regulação controlado, ou um ambiente de regulação que tenha algum tipo maior de flexibilidade, né? Até eventualmente por meio de sandbox regulatórios, alguns tipos de ambientes regulatórios excepcionais, em que a gente vai tentar ver como que aquelas estratégias baseadas em IA, de forma emergente, vão se comportar, para que a gente não chegue com toda a carga regulatória da lei, principalmente para as atividades de IA de alto risco, no nascedouro daquela estratégia, do nascedouro daquele projeto que está sendo desenvolvido. O diabo mora nos detalhes, né? Então, assim, é muito difícil regular IA. Cada artigozinho da lei pode ter um impacto relevante para a gente. E aí tem dois problemas aqui no Brasil que eu acho que a gente deveria melhorar. Um a gente não tem uma capacidade de análise de impacto regulatório muito amplo. Eu tive o prazer de trabalhar com o Vitor por muito tempo no CAD, e lá a gente trabalha analisando, quando uma empresa compra outra, qual que vai ser esse impacto no mercado?
isso aí vai melhorar, vai piorar a vida dos consumidores, o desenvolvimento. Mas, via de regra, poucas agências reguladoras fazem isso, no direito faz muito pouco, então fica muito do tipo, vamos proteger determinado direito. Tá, mas como é que a gente vai proteger esse direito? Qual vai ser o custo dessa proteção? Porque senão você pode colocar um custo excessivo para as empresas. Uma outra questão que vale a pena considerar é que eu vi pelo menos 2 países fazendo isso. A gente não deve olhar só os problemas e os riscos do uso da IA. Mas nos outros países fala expressamente, vamos considerar os custos e riscos da não utilização da IA também, para ser um negócio comparativo. Porque senão acontece alguma coisa ruim no mercado e fala, tá aí, ó, a IA não funciona, vamos acabar com a IA. Tá, mas como é que seria sem a IA? Qual que é mais favorável para o Brasil? Quais são os impactos? Então, assim, a gente precisa muito melhorar essa questão da análise de impacto regulatório para ver as prováveis consequências de cada artigozinho da lei para aí sim tomar uma decisão adequada. Obviamente, varia de pessoa para pessoa os valores. Vai ter gente que vai focar mais na questão de determinados direitos, outros questão do desenvolvimento. Mas a questão dos prováveis efeitos é uma questão mais objetiva, que vale a pena discutir mais e que a gente discute pouco. Muito boa, todas as assertivas aqui, realmente é bastante interessante, porque a gente vê a preocupação, existe a preocupação em não gerar um entrave. O problema é como medir, a gente não tem ainda. E aí, só sem me alongar nessa questão, mas, gente, só lembrando, o nosso direito, ele é sempre reativo, né? No Brasil, ele é extremamente reativo e cerceativo. O que é que eu digo isso? Ele sempre está colocando muitas amarras, fruto do histórico de problemas que aconteceram no passado, né? Então, talvez, muitos dos itens que estão ali estão focados também nisso aí. Mas eu queria trazer as ideias que vocês pegaram, eu vou trazer alguns números. O Fórum Mundial Econômico, ele diz que hoje a IA, só o desenvolvimento em IA representa cerca de 150 bilhões de dólares ao ano, tá? Só o desenvolvimento. Mas em 2030, ou seja, logo ali, daqui a 6 anos, ele vai representar 15 trilhões de dólares. Ou seja, ele vai representar o PIB dos Estados Unidos. 18 trilhões, da China 14 trilhões. Então, eu vou estar representando mais um país inteiro. Isso representa sozinho, ele sozinho, 26% do PIB mundial em 2030. Então, quer dizer, é um número assustador. Por que eu relato isso? Porque a gente pode estar, dependendo das nossas leis, eu não estou trazendo um encargo, não estou trazendo peso para vocês não, mas a gente entender o peso dessa responsabilidade. 15 trilhões disponíveis no mundo para o desenvolvimento de IA, né? Quer dizer, esse mercado, eu posso estar dizendo que eu posso tirar um país hoje do terceiro mundo e colocar no primeiro mundo. Eu posso crescer um Brasil em 1 trilhão de reais só em desenvolvimento de IA. Tá? Isso é possível. E a gente tem uma característica muito interessante que ele falou, né? Você mora nos Estados Unidos, trabalha para os chineses e é brasileiro, né? Certa vez eu fiz um curso, uma empresa inglesa, né? E no final do curso, né, eles vieram aqui no Brasil, ministraram um curso para 20 pessoas. No final, o inglês ele entregou o cartãozinho dele para todo mundo. Ele falou, olha, quando vocês quiserem ir para a Inglaterra, eu contrato vocês. Aí a gente falou, por quê? Ele falou, o brasileiro é o povo mais criativo do mundo. Ele é o único povo que consegue ler o primeiro mundo e trazer as soluções para o terceiro mundo. Ele falou, ninguém consegue fazer isso. Eu não consigo fazer isso na África, eu não consigo fazer isso nos Estados Unidos. Se eu trouxer, ele falou assim, olha, eu contrato um americano para fazer esse desenvolvimento. Ele não consegue vender para o Brasil, ele não consegue desenvolver alguma coisa que seja útil no Brasil. Ele falou, o brasileiro é o único que vai lá, entende, aprende e consegue, né? Eu posso até dizer, usando uma palavra bem brasileira, não sei se o senhor vai entender, mas a gambiarra, né? O brasileiro, a gente desde criança, a gente aprende eu tenho um jeitinho brasileiro, né? A gambiarra, essa flexibilidade, essa mentalidade brasileira,
é super, né, estimada nesse mercado, porque a IA é isso. E a IA eu tenho ferramentas e eu tenho um problema. Como é que eu posso enxergar diferente, né? Eu posso enxergar a IA para resolver tudo, inclusive para fazer esses levantamentos que o CAD não tem. O que é isso? Isso é coletar dados. Peraí, vamos entender. Coloca um robô, vamos aprender, fazer machine learning, vamos entender como é que funciona o mercado, vamos usar experiências passadas. E aí, né? Eu estava aqui lembrando, eu vou fazer uma provocação, não quero ser o mediador, mas eu vou fazer uma provocação. O que é um dado sensível? O que é um dado sensível? Eu vou dar um exemplo para vocês. Está errado uma empresa, leiam a lei com muito cuidado. Se a lei pegar o meu dado hoje, altura, peso, idade, tá? Preferências, pegou minhas preferências, ele vai me oferecer uma peça íntima, ele vai dizer assim, olha, ele geralmente compra tamanho M, assim, dessa cor. Qual é o problema do uso desse dado? E a inteligência artificial poderia dar um ganho, né, no mercado absurdo. Empresas que enxergaram isso e saíram na frente já aplicam a IA há 5 anos, 6 anos. E estão aí oferecendo produtos e serviços para a gente. E eles feriram a nossa intimidade? Muitas vezes eu acho que não. Tá? Então, a gente tem que ver realmente o seguinte, modelo americano do direito americano, onde existem leis muito genéricas e a aplicação, sim, ela é muito dura. Não é a lei que é extremamente rígida. Quem é rígido é a aplicação da lei. Então, talvez a gente tenha que estabelecer alguns modelos e ver como é que isso é possível fazer. Muito bom, perfeito. Eu acho que você trouxe a questão dos dados sensíveis. Tem duas questões, acho que muito importantes aí no que você apresentou. O primeiro tem a ver com dado sensível. No Brasil, a gente tem uma experiência muito positiva com a LGPD. Eu lembro que quando a gente debatia o projeto, né, da LGPD, existia um medo muito parecido, né, de que a LGPD poderia travar a inovação, competitividade, etc. e tal. E hoje a gente vê que não, né? Inclusive, o fato de criar-se mecanismos de documentação sobre como o dado é tratado, isso cria uma previsibilidade para o mercado e pode até incentivar a inovação. Assim. Então, à luz, queria fazer 2 perguntas e talvez seja já a rodada de encerramento do nosso painel aqui. Uma é, o que a gente pode aprender com a LGPD, em termos de experiência positiva para pensar o projeto de lei de IA, que também trata muito de documentação, prestação de contas e assim por diante. E aí uma segunda pergunta que eu queria jogar para vocês você falou em gambiarra, né? Que eu acho que tem muita gente que trabalha com esse conceito, inclusive na academia, né? Eu sou um acadêmico, então... mas, ao mesmo tempo, a IA, ela introduz algumas diferenças no universo da competição, né? Assim, parece que é cada vez mais custoso treinar bons modelos de inteligência artificial, e aí você vê players no mercado que começam a treinar modelos e se posicionar como intermediário, né? Oferecendo APIs para que outros atores do mercado usem essa solução. Assim. Então, até o que a inteligência artificial introduz de novidade no debate sobre competição? Vocês no CAD falam muito sobre precificação dinâmica também, então acho que seria um papo interessante para a gente ter nessa próxima rodada. Boa, ótimo tema. Bom, principalmente nessa parte de competitividade, eu posso falar com propriedade o quão caro realmente é você ter hoje uma infraestrutura de primeira linha capaz de treinar esses modelos, né, de grande capacidade. Então, são poucas empresas, infelizmente, que têm isso de fácil acesso, né? Então, se torna algo para a gente, um provedor de tecnologia, muito complicado você deixar uma plataforma aberta ali de treinamento de algoritmo, de machine learning, e também o alto investimento que é feito pelo nosso lado, né? Então, até offline, aqui eu estava contando para o Vitor, do grande investimento que a gente fez no Brasil, né, nessa parte de data center. Então, hoje nós temos infraestrutura própria aqui no Brasil, né, e isso custa muito dinheiro para a empresa. O Brasil é um país caro para você investir essa tecnologia.
o que acaba abrindo essas oportunidades para as empresas fazerem esses investimentos, muitas vezes fora do Brasil, e trazendo a tecnologia pronta para cá, porque, infelizmente, a gente tem uma deficiência de tecnologia, né, de prover essa tecnologia. Hoje não tem um fabricante, pelo menos eu desconheço, de hardware, né, para esse tipo de, no Brasil, né, de microchip, de placa de processamento matemático. Então, isso dificulta muito a gente fazer esses grandes investimentos. Então, o que acaba acontecendo, as empresas fazem investimento fora e trazem a tecnologia para o Brasil e comercializando no Brasil, porque é uma forma até democrática de você providenciar essa tecnologia para os pequenos clientes, né? As pequenas empresas que não têm essa condição de investir. Tá? Então, aí agora só fazendo no Frade, que ele mencionou a parte do que é um dado sensível, né? Até tem um grande case aqui, que eu vou contar rapidamente. A China está basicamente substituindo todos os seus pagamentos pela palma da mão. Né? E um dos grandes motivos disso é porque sua palma da mão ela não é um dado sensível. Agora, a sua cara, o seu reconhecimento facial, ele é um dado sensível. Eles repararam que isso é muito mais fácil de você gerar fraude e a quantidade de informação que você tem que regular é muito mais fácil você fazer pela palma da sua mão, porque aquilo ali é um dado que ela não tem uma relevância global. Então é só um case que, às vezes, a tecnologia ela se regulamenta por si própria, porque a gente acaba vendo que a aplicabilidade daquela tecnologia ela não se torna tão viável e também eficiente. Tá bom? Obrigado. Pegando um gancho um pouco aqui na fala final do Vitor, eu acho que hoje, do ponto de vista de política de concorrência, tem dois debates em IA que são bem quentes, assim, que estão realmente dominando aí os nossos fóruns internacionais. A primeira é uma discussão de preocupações sobre concorrência no desenvolvimento do setor de IA, no desenvolvimento dessas tecnologias, em especial de IA generativa. O que a gente observa é que, hoje, no setor de IA generativa, para você desenvolver esses modelos fundacionais, né, como o Tom falou, você requer um investimento muito grande, e principalmente 3 tipos de inputs. Dados, uma quantidade muito massiva de dados, poder computacional estrondoso, né, assim, para treinar esses modelos, e principalmente você também tem que ter alguma tecnologia de capital humano, né, conhecimento técnico, um capital humano muito forte para fazer com que esses modelos funcionem. E quando a gente olha hoje a cadeia de valor de IA, o que as autoridades de concorrência têm se preocupado é com o fato de que, em grande parte dos níveis dessa cadeia de valor, há poucas empresas. Então, esse é um setor que o desenvolvimento de IA ele pode tender à concentração nos próximos anos. Então, você tem uma única empresa com 90% de produção de unidades de processamento gráfico que são utilizadas, né, para treinamento desses modelos. Você tem um número cada vez maior de parcerias entre empresas para desenvolvimento desses modelos, né? Então, essas parcerias feitas entre grandes empresas de tecnologia e algumas startups, né? Tudo isso tem gerado uma preocupação muito grande das autoridades de defesa da concorrência. Agora, no mês passado, até o FTC e o DOJ anunciaram uma investigação a ser feita envolvendo essas empresas e principalmente olhando para essas parcerias, né? O que essas parcerias significam? São fusões? Não são fusões? Né? E qual que é o impacto disso no futuro? E aqui, só para encerrar, o segundo ponto, também existe uma preocupação muito grande hoje na política de defesa da concorrência sobre como o uso de IA, principalmente algoritmos de precificação, está revolucionando práticas anticompetitivas, né? Existe um debate enorme sobre colusão algorítmica. Inclusive, o CAD está analisando uma investigação no setor aéreo envolvendo riscos de colusão algorítmica, né? Afinal, algoritmos conseguem fazer acordos de preços sem intervenção humana? Pesquisas acadêmicas recentes têm dito que sim. Né? Ou seja, a gente pode estar vivendo talvez uma era de cartéis feitos por algoritmos sem intervenção humana nenhuma. Né? E isso é muito assustador. Né? E outras práticas como preços predatórios, discriminação de preços, tudo isso são ferramentas que as ferramentas de IA podem ajudar.
Agora, é claro, os benefícios pró-competitivos de IA também são inegáveis. Né? São inegáveis as possibilidades de você entender demanda e entender perfil do consumidor e como, a partir do seu modelo de negócio, criar eficiência em cima disso. Né? Então, acho que esses são os grandes desafios aí da nossa área. Bom, eu queria destacar que, para além da regulação, né, sempre é importante considerar todo o ecossistema de IA, questão de dados, questão de pessoas, questão de capacidade computacional, entre outras. E em relação a dados, só queria falar o seguinte, a discussão da lei, quando ela entrar em vigor, vai ter ainda 720 dias para entrar em vigor. Aí tem a questão da capacidade institucional, tá? Então, assim, o CAD, que ele começou a funcionar mesmo, tem 30 anos. Então, assim, ele começou de forma imatura e tal, agora já tem até o Vitor como conselheiro. Mas leva anos para ter uma capacidade institucional maior. A NPD, né, tipo, ela vai melhorando com o tempo. Então, assim, não é só criar uma autoridade e vai resolver todos os problemas. A gente, quando entrar em vigor a lei, vai ter erros e vai melhorando, e aí a gente, né, se Deus quiser, a gente vai conseguir ter um ambiente de negócios mais favorável. Eu acho que é isso aí. Vocês abordaram bastante coisa interessante. Eu só deixo essa provocação, né, do limite e dizer que aqui em São Paulo a gente está buscando justamente o seguinte: promover um ambiente competitivo, inclusive começando lá nas escolas, porque as nossas mentes, quando eu digo as nossas, da nossa geração, ela ainda é uma analógica digital. Já esses meninos que têm 14 anos, eles são com a mente ávidas a aprender e a pensar diferente e talvez construir esse mundo novo. E o Brasil tem um potencial grande, porque, como eu falei, o que a gente enxerga é que existe uma mentalidade do brasileiro e existe uma potencialidade, né, no Brasil inteiro, né, e que algumas coisas realmente não são tão assustadoras como eles comentaram, né? Quer dizer, a autorregulação também funciona, tá bom? Então é isso aí, uma palavra de estímulo e boa tarde. Só para concluir aqui, só falar que tanto o governo de São Paulo, a União tem projetos de fomento, você procura FINEP, procura Embrapi, são oportunidades que muitas vezes o pessoal de startups e empresas não conhece. Ações como essa aqui do Campus Party é um game changer para as pessoas, poderia ter em todos os estados, seria uma boa, acho que melhoraria o PIB dos estados. Então, assim, é um trabalho conjunto de, né, governo, iniciativa privada, que vai fazendo essa diferença. Maravilha, muito bom. Queria agradecer muito a presença de vocês, as contribuições. Acho que é importante frisar, né, que esse é um fórum, na verdade é o início de um debate com a sociedade civil para pensar o melhor modelo regulatório para o Brasil, que garanta naturalmente direitos fundamentais e um ambiente de negócios favorável. Esse não é um debate novo no Brasil, né, é um debate antigo, mas que, enfim, sempre precisa ser aprimorado e garantir a participação de muitos setores diferentes, inclusive a sociedade civil é sempre decisivo. Então, queria parabenizar também pelo trabalho e, enfim, passo a palavra. Obrigado. Eu quero agradecer a você e quero informar que esta é a última atividade do Fórum de São Paulo, porque nós vamos ter 18 fóruns em 10 estados durante 3 anos. Agora, convido vocês todos, vamos encerrar a Sala do Futuro, onde durante 2 dias líderes de comunidades, opinion makers, funcionários do Estado, a academia, líderes de opinião participaram numa discussão sobre os eixos que tocam a inteligência artificial com tecnologias de IA, con design thinking y demás, y de ahí se tiran conclusiones. También tenemos la consulta pública, que yo ya pedí a ellos que participen, y tenemos las mesas
de discussão, onde nós trazemos opiniões diferentes para brigar mesmo. E também temos as mesas redondas, onde cada coloca a sua coisa. Eu quero cobrar de Tom, que ele me prometeu uma coisa e ele não falou. É com grande prazer que eu retorno, na verdade, para o Campus Party. Eu sou um campuseiro aqui, já desde quando eu me formei aqui na faculdade da FEI, em São Bernardo. Eu já fiquei aqui por 4 anos dormindo nas barracas, então eu amo essa vibe, eu fui criado aqui dentro, então com o maior prazer que eu retorno hoje, estou aqui no palco, obrigado e parabéns pelo evento. Então eu lembro dessas comunidades que a gente fazia todas as ativações, então muito legal, obrigado. Espero que teu sucesso nós tenhamos pedacinho de responsabilidade nisso, e eu acho que essa é a função da campus. A função da campus é acelerar, não sei quem de você falava, porque a inteligência artificial não é só regulamentação, é investimento, é educação, é inclusão de pessoas na linguagem. Então, tudo isso é o que nós fazemos. Eu quero agradecer muito a todos vocês. Nós vamos a fazer com inteligência artificial, vamos a colocar na liquidadora, no liquidificador, todo o que vocês falaram, o que falaram os palestrantes, o que saiu da consulta popular, o que saiu da sala do futuro, e com inteligência artificial vamos a criar manifesto que vamos a mandar a Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, porque também é judiciário. Se como o Parlamento, não sei quem falou, você, que é lento, não sei quem, você creio que fala, o Parlamento é lento, e você falou que lo corremos nós a inteligência artificial, não. Então, como tudo isso é assim, nós vamos a colocar transparência e velocidade através da participação da sociedade civil, com os resultados de todo isso que vamos a mandar à imprensa e a todos os poderes, porque o judiciário, senão, vira o poder que depois determina, porque não nos colocamos, nos metemos de acordo sobre o marco regulatório, então regula o STF. Então, tudo isso, nós vamos a trazer também no foro futuro também o poder legislativo e o poder judiciário muito mais presente de lo que tivemos nesse fórum. Gracias mil, esta é a última, amanhã vamos a dar os resultados e espero que continue a participação de você. Obrigado.